Muito bom dia, gente amiga, que bom estarmos juntos. É mais uma semana de Devocional Intimidade que inicia. E cada dia o Senhor nos desafia a entender o seu coração, a nos movermos semana após semana, segundo o coração de Deus. Então que essa semana você possa pautar as suas decisões, colocar o seu coração, os seus desejos nos desejos do Senhor e você vai viver com certeza o melhor dessa terra a despeito de qualquer circunstância. No nosso quadro Se Fosse Você de hoje, eu vou ter um bate-papo muito especial com o evangelista Valdir Salmento Júnior, o Júnior aqui do CI de Navegantes, Evangelismo Sem Fronteiras. Você acompanhou há alguma semana atrás a entrevista também do pastor Valdir Sarmento, do pai, e nós vamos agora ouvir um testemunho maravilhoso, porque quando você coloca os teus sonhos nos sonhos de Deus, Deus vai construir os seus sonhos de uma maneira maravilhosa e é isso que você vai ouvir nesse testemunho de hoje. Gente, quer mandar também o seu testemunho para você vir aqui contar a sua história? Manda aí pra gente, devocionalintimidade@tvmca.com.br. E os nossos vídeos, todo release das nossas palavras, acompanhe também no facebook.com/programa Devocional Intimidade e a nossa página de frases, o Frases Devocional. Eu te convido a adorar ao Senhor, a exaltar o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores junto com a gente no nosso quadro E Se Fosse Você. Seja bem-vindo, meu caro amigo, a mais um Devocional Intimidade. Meu querido amigo Júnior, vou te chamar de Júnior, né? Que bom ter você aqui. Igualmente, para mim é um prazer. Amém. Estamos juntos mais uma vez, né? É verdade, depois de tantos anos, né? Depois de bastante tempo. Algum tempo atrás a gente trabalhou no mesmo ministério, né? Isso. No CI, já estivemos ali, já estive na Igreja de Navegantes também ministrando e hoje tenho a grata surpresa de ter você aqui com a gente. Eu tive o prazer de vê-la ministrando, Amém. Aprendi bastante. Glória a Deus. Foi um tempo muito gostoso. Que bom, querido, porque as nossas experiências, por isso que é tão bom a gente poder contar aquilo que nós vivemos e aquilo que nós estamos vivendo e construindo algo em Deus, né, Júnior? E hoje a gente vê tantos jovens que não tem um norte definido. Porque as pessoas, embora o cristianismo tenha avançado muito, as pessoas ainda têm aquele tabu. Ah, mas se eu ter que viver um ministério, eu não vou viver os meus sonhos pessoais, eu tenho que viver a vida. E é muito diferente. A tua história mostra isso, né? Verdade. Você nasceu num lar cristão, não? Nasci. Eu nasci, meus pais, meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, já eram da igreja, vem de uma família sacerdotal. Meu avô foi muito usado para abrir igrejas, então tem várias congregações que ele abriu, formou. E o pai veio nessa linha, pulsando no coração. E eu também, vendo meus pais no ministério, desde que eles eram jovens, foram líderes de jovens e tal. E eu não caí muito longe do pé, não. Vim. E aí é tremendo, até uma frase bem comum que me vem aqui. Filho de pastor não é pastorzinho. Não quer dizer que seu pai é pastor, você vai ser um pastor. Verdade. Mas a influência dentro da sua casa, e Deus quando gera uma família sacerdotal, ou você vai ser um evangelista, ou alguma coisa você vai fazer automaticamente, porque já está no teu gene espiritual, né? Você crê dessa maneira? Creio. É o poder da influência, né? Tanto as influências negativas que a gente vê, e nesse caso específico, eu tive bastante influência positiva dentro da igreja. Nasci, me criei indo a ensaios, ver a mãe organizando algumas coisas, o pai. Então, isso criou dentro de mim um caráter também sacerdotal, de entender a obra, de ver a obra como poucos veem, porque é difícil. A gente de fora não tem a noção do que é por dentro, né? O que um pastor, um líder passa. Então, é muito gratificante. É um desafio maravilhoso, na verdade, né? É algo... muitas as pessoas têm uma visão meio cor-de-rosa de algumas coisas. Não é fácil? Claro que não é, né? Mas é extremamente gratificante. É algo que eu queria pautar, porque nós estamos falando principalmente para muitos jovens. Júnior é muito jovem, né? E Deus... Você passou a viver porque todo pai ele tem um sonho para o filho, que o filho cresça,
tem uma faculdade, aquela coisa toda. Mas a tua história, ela começou pelo caminho inverso. E como é que foi isso, essa construção? E por isso que eu frisei na abertura do programa. Você deixou de viver por um tempo os teus sonhos pessoais, né? Para construir o sonho de Deus, para construir aquilo que Deus tinha sonhado para você. E como que foi essa construção e o que aconteceu nesse processo todo? Olha, foi um processo, assim, bastante delicado, né? Para a gente compreender os planos de Deus, a gente que está no ministério, nós que fazemos parte do corpo de obreiros, como vários pastores, líderes por aí, a gente também sofre com a questão do embate com Deus. Sim. Né? De, poxa, eu gostaria de fazer aquilo, mas as situações da vida e Deus vai te falando para você fazer a obra. E eu comecei assim, eu comecei priorizando sempre a obra na minha vida. Então, grupos de louvores, quando o pai ele necessitava, ensaios, teatros, e fui deixando um pouco meus projetos pessoais, que seria o projeto de todo jovem, que é fazer um curso técnico, que é estudar, que é namorar, né? Então, hoje a gente vê muito isso, né? É verdade. O jovem, 15, 16 anos, já quer namorar e já quer sair por aí, mas o meu caminho foi inverso. Eu comecei ajudando meu pai e minha mãe e me envolvia com aquilo ali muito. Que tremendo. Eu chegava de fazer o trabalho da escola, por exemplo, e daí eu deixava o trabalho da escola, eu não conseguia desenvolver, ia para fazer as coisas da igreja. Aquilo era sempre muito forte dentro de você. Então é um folder que tem que fazer, tem que criar um cursinho para obreiro, um cursinho para líder, tem que fazer tal coisa, aí ia lá para a Bíblia, procurar perguntas, procurar... Então isso dentro de mim pulsava muito forte, mais do que as outras coisas. Pulsa ainda, né? E nesse caminho eu fui deixando, mas depois eu pude ver a mão de Deus restituindo todo aquele tempo e muito mais. A mão de Deus trazendo, olha, esse tempo que você ficou aqui, você não perdeu. Porque 1 Coríntios 15, 58 diz que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então Deus jamais vai ficar devendo tempo ou qualquer outra coisa para alguém. E é tão tremendo a gente, porque você começou muito cedo na obra. Muito cedo. E hoje, o quadro que nós vemos de jovens, principalmente essa fase dos 15, 16, 13, 14, a gente vê eles hoje muito perdidos, né? Ao mesmo tempo que há uma grande massa envolvida nas coisas de Deus, há também uma grande massa perdida. E essa nós cremos que seja a última geração. A palavra é muito clara, né? Mas Deus, ele construiu dentro de você nesse tempo, eu tenho certeza que o caráter que você tem hoje como homem e até as suas realizações extra ministério são muito mais bem pautadas e construídas do que se você não tivesse tido toda essa base, começando no ministério e depois partindo para as outras coisas, né? É verdade. A gente vê o mundo de outra forma. Deus nos protege de muitos laços. Verdade. Sabe? Porque eu tive bastante, como todos os jovens têm, oportunidades de fazer o errado. Porém, Deus, eu via Deus me protegendo de amizades, escondendo de mesmo, influências, né? Me escondendo de amizades, de influências. Então, a gente vê depois o mundo de outra forma. E os jovens hoje, Mônica, acontece que, eu jamais aqui gostaria de culpar os pais, mas em grande parte a gente vê isso. Falta o culto familiar, falta inculcar, como a Bíblia diz, incutir. Terceirizar a educação, o amor, tanto cristã quanto pessoal e tudo, né? Isso mesmo. Acha que largou dentro de uma igreja, pronto, meu filho vai ouvir a palavra de Deus lá tem os líderes, lá tem o grupo de louvor, ele vai se envolver, tá tudo certo. E não é assim. Começa dentro de casa. Começa dentro de casa. A mãe fazia cultinhos, né? Trazia meditações, trazia material. Eu aprendi a cantar ouvindo Arautos do Rei. Olha só. Fazendo vozes, aprendi a fazer vozes ouvindo Arautos do Rei. Então eu ficava trancado no meu quarto, naquela época não tinha WhatsApp, né? Então eu ficava trancado no meu quarto e rodava o CD e de novo, playback, de novo. Até pegar todas as vozes. Até pegar tudo e tal. E isso é fruto do quê? Daquele inculcar, do apresentar para o teu filho, né? Não de uma forma
contundente, mas de uma forma legal, olha. Eu acho que o melhor. próprio exemplo, ele vai envolvendo. Por isso que quando você cria esse ambiente de Deus dentro de casa, o pai e a mãe, né, e vive isso, o teu filho, ele vai querer viver isso. Vai. Ele vai olhar em você, ele vai dizer, não, eu quero essa vida pra mim. Eu quero isso pra mim, né? E a gente já tá indo pro final desse bloco, temos mais uns 3 minutos aí. Certo. Mas olha só, uma coisa que é muito forte hoje em dia é a questão da formação acadêmica, né? E você deixou por um tempo isso bem... E até eu creio que isso te fortaleceu também, porque você entrou, porque a faculdade hoje, tanto ela te direciona, quanto ela te destrói. Com certeza. Né? Então você entrou com um caráter muito forte lá dentro, e Deus então preparou. Começa a contar pra gente, no próximo bloco a gente continua essa questão da faculdade, da formação acadêmica na sua vida. Primeiro que eu não vislumbrava nunca isso na minha vida. E um dia eu fui cantar na casa de uma mulher, que a gente fazia um quarteto, e ela abria a Bíblia e falava um para cada um, e ela disse para mim, tu vai ser juiz. Né? Eu ainda, veja bem que eu ainda não acredito nisso, assim, né? Nessa palavra, nas minhas capacidades, mas de tudo que Deus fez, enfim. Aí eu disse para um amigo meu, eu nunca vou fazer a faculdade de Direito, porque eu não gosto de Direito. Como é que eu vou ser juiz? Eu gosto de Medicina, eu quero fazer Medicina. Aí depois, e eu estava fora da escola nessa época, e depois Deus me restituiu os anos que eu tinha perdido no ensino médio. Se eu te disser assim como foi, o supletivo veio, esse que eu fiz, veio e sumiu da cidade e nunca mais, só foi aquela turma, tempo para você realizar. A turma de eu fazer, e a mulher queria trocar para dia de culto, e eu disse, não, dia de culto eu não posso vir, não posso vir. Ela disse, mas tu vai perder, então eu vou perder, mas dia de culto eu não posso vir. Aí aconteceu que eles mudaram para o dia certinho, e eu consegui completar. Que tremendo isso, olha só, você, na verdade, vem uma palavra aqui que eu quero encerrar esse bloco com isso. Deus remiu o tempo que você entregou como oferta, e tenho certeza que está te fazendo acelerar muito mais, e no próximo bloco a gente vai contar mais alguns milagres de toda essa renúncia, entre aspas, né? Verdade. Então, gente, não saia daí, principalmente você que é jovem, Deus está te inspirando a entender e viver os propósitos de Deus. Não saia daí, se fosse você, fica com a gente. 30 segundos a gente já volta.